A geração de eletricidade por usinas eólicas movidas pelo vento cresceu 58% em outubro deste ano, em relação ao mesmo período de 2014. A geração de energia eólica no país, que é a energia produzida a partir da força dos ventos, cresceu 58% no mês de outubro, em comparação com o mesmo período do ano passado. A capacidade instalada passou de 4.228 megawatts em 2014 para 6.680 megawatts no mesmo mês de 2015. A previsão é que a produção de energia eólica no país registre até o fim do ano um crescimento de 65% em relação ao ano passado, segundo o Ministério de Minas e Energia. A capacidade total de geração de energia no país também cresceu. Comparando os meses de outubro de 2014 e 2015, o aumento foi de mais de 7.000 megawatts, considerando todas as fontes de geração. De Brasília, Thaísa Dias. No mundo das Olimpíadas, veja a preparação da seleção brasileira de handebol feminino para os Jogos Rio 2016. Jogo handebol desde os 11 anos, comecei no colégio, né? Acho que todo mundo que no handebol passa pelo colégio, nas aulas de educação física. Eu comecei a me apaixonar pelo esporte, que foi o handebol. Eu vivo pro handebol. Eu acordo pensando no handebol, eu como pensando no handebol, meu trabalho é o handebol. Estou no handebol desde os 12 anos eu comecei a jogar. E no mesmo momento minha irmã já jogava na Europa. Então, é tua irmã, chama ela pra cá. Aí eu acabei fazendo o teste, eles acabaram se interessando, eu fechei contrato com eles. Fiquei 3 anos lá, depois fui chamada pra Hungria. Estou jogando já há 6 anos, 6, quase 7 anos. Hoje eu falo 4 línguas, isso foi o esporte que me proporcionou. Eu já posso ter uma casinha, foi o esporte que me deu isso. Tudo que eu pude fazer, eu sou agradecida ao handebol, né? Culturas que eu conheci, países que eu conheci. Fui para a Espanha, fui para Portugal, vivi na Áustria. Com a seleção, já viajei o mundo e tudo graças ao handebol. Eu tenho bolsa atleta e é um incentivo, assim, show de bola. A gente sempre precisa de um equipamento esportivo a mais, um suplemento a mais, então isso te dá todo um suporte para tu treinar tranquilo, para tu não ter que passar por nenhuma necessidade, qualquer coisa que precise, então é um super suporte para a gente. Se o governo tem essa condição de oferecer isso para os atletas, faz bem para a gente, para querer estar e poder ganhar esse incentivo. A gente vem evoluindo para chegar super bem na Olimpíada, então todos estamos confiantes, é o que falta para essa seleção, uma medalha olímpica, então a gente está correndo atrás. A gente passou pelo Mundial no Brasil e veio em busca de uma medalha que não chegou, foi um 5º lugar histórico. 2 anos depois na Sérvia a gente conseguiu, né, fazer 9 jogos, 9 vitórias. Quando o árbitro apitou a final do jogo, se passou um filme na cabeça. Eu posso estar aqui horas falando para você e acho que eu não vou conseguir passar tudo que eu senti com esse título. Com certeza, eu garanto que nós vamos fazer tudo o que é possível para conseguir a primeira medalha para o handebol no Olimpíadas aqui. Ter a família na arquibancada é um fator super positivo, ter os brasileiros torcendo pela gente, a gente quando entra em quadra, é aquela sensação super especial, realmente é de arrepiar, super emocionante. Dara, o que você ainda quer jogar uma Olimpíada em casa? E se eu puder ganhar, melhor ainda. Você sabe a história, os marcos e símbolos do movimento paralímpico? Se não, acompanhe em um formato diferente a trajetória desse movimento. Os Jogos Paralímpicos representam o 3º evento esportivo de maior público do mundo. Um movimento novo que surpreende a todos com a superação e performance de alto rendimento dos atletas. Eu sou o Johansson Nascimento, campeão paralímpico de atletismo, e esse é o Draw My Life do movimento paralímpico. Você também vai se encantar com essa história. Os Jogos Paralímpicos têm suas origens no fim da Segunda Guerra Mundial, em uma pequena cidade na Inglaterra chamada Stoke Mandeville. O neurocirurgião alemão Sir Ludwig Guttmann, foragido da guerra, trabalhava no Centro Nacional de Lesionados Medulares de Stoke Mandeville.
e viu no esporte a possibilidade de reabilitar soldados atingidos em batalhas. No dia 29 de julho de 1948, enquanto acontecia a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, ele organizou a primeira competição para pessoas com deficiência do Reino Unido, os Jogos de Stoke Mandeville. A competição foi crescendo e reunindo um número cada vez maior de atletas. No início eram apenas cadeirantes, depois pessoas com outros tipos de deficiência se juntaram aos Jogos. Na edição de 1952, uma delegação da Holanda foi convidada a participar, abrindo espaço para o surgimento da primeira competição internacional para pessoas com deficiência. Foi assim que surgiu o movimento paralímpico. Em 1960, a disputa aconteceu em Roma, na mesma cidade e ano que os Jogos Olímpicos, e foi mais tarde reconhecida como a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. O evento contou com 400 atletas de 23 países e desde então passou a se repetir de 4 em 4 anos. Para, da palavra paralímpico, significa em grego ao lado e se refere a uma competição disputada em paralelo à outra, os Jogos Olímpicos. Apesar de, desde o início, serem realizados no mesmo ano, apenas em 1988, nos Jogos de Seul, os dois eventos passaram a dividir oficialmente as mesmas cidades e arenas. Em 1989, foi fundado o Comitê Paralímpico Internacional, em Düsseldorf, na Alemanha. Hoje a sede do comitê fica em Bonn, também no mesmo país. Por um convênio entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional, a partir de 2004, em Atenas, o mesmo comitê organizador da cidade-sede ficou responsável pelos dois eventos, marcando uma nova fase do movimento. Hoje, os Jogos Paralímpicos representam o maior evento esportivo de alto rendimento para pessoas com deficiência. O que mais chama a atenção é a excelência dos atletas. São 12 dias de competições. Em 2016, serão 22 esportes, sendo um deles o goalball, criado exclusivamente para pessoas com deficiência visual. 2 esportes ainda fazem sua estreia nos Jogos, a paracanoagem e o paratriatlo. Serão mais de 4.350 atletas, de cerca de 170 países. E ainda vão ter milhões de espectadores vibrando com entusiasmo e energia contagiante. Enquanto os Jogos Olímpicos têm 300 eventos, os Jogos Paralímpicos têm cerca de 500. Isso porque existem muitas classes dependendo do tipo de deficiência do atleta. O atletismo, por exemplo, tem provas para amputados, cadeirantes, pessoas com deficiências visuais, pessoas com deficiências intelectuais, sendo que cada uma delas ainda tem suas próprias classificações. Esse sistema garante a igualdade nas disputas. O movimento paralímpico tem como marca os agitos, que em latim significa eu me movo. São 3 agitos, nas cores vermelho, azul e verde, que se curvam em direção ao ponto central, simbolizando a união dos atletas vindo de diferentes partes do mundo. O lema Espírito em Movimento retrata a grande força de vontade de cada atleta paralímpico. Outros símbolos importantes são a bandeira branca com os agitos e o hino. Além disso, tem a tocha e a medalha, que mudam a cada edição de acordo com o anfitrião dos Jogos. Todas essas representações refletem os valores paralímpicos: inspiração, coragem, igualdade e determinação. A excelência do movimento paralímpico inspira cada vez mais pessoas, valoriza a diversidade, contribui para uma cultura de acessibilidade e mudança de percepção quanto às pessoas com deficiência. Os próximos jogos serão os de inverno em Sochi, na Rússia, em 2014. Em 2016 é a vez do Brasil. Pela primeira vez os jogos acontecem na América do Sul e no Rio de Janeiro. Será um espetáculo inesquecível.
Eu sou Johansson Nascimento, campeão mundial de atletismo e medalhista paralímpico, e convido você para desenhar mais uma página dessa história. E por falar nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, você já pediu seus ingressos? A venda direta já está disponível. O Jornal Metropolitano de hoje termina aqui. Obrigada por sua companhia e você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 3890 3259. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você um Feliz Natal e te espero amanhã.